Claude Oscar Monet nasceu em 1840 e morreu em 1926. É o grande nome da transformação pictórica que culminou no impressionismo. Ao lado de Renoir, representa seguramente a figura mais importante desse movimento artístico. Pintou como viveu, com paixão, com entrega, antecipando experiências e conhecimentos. Monet tornou real seus mais improváveis sonhos, como da construção do seu famoso jardim de Giverny, um delírio em meio às águas e às flores exóticas que foi imortalizado em seus últimos quadros. Com impetuosa e ilimitada energia criadora, o artista legou uma obra que ocupa um espaço único na arte do século XIX. Hoje quero falar então desse pintor, Claude Monet, aqui da coleção Grande Folha, Grandes Mestres da Pintura, volume 4. Claude Monet nasce em Paris em 1940. Ele vai passar a infância no Le Havre. É interessante que as etapas pictóricas do Monet recebem nomes dos lugares onde ele viveu. Em Le Havre, ele vai se destacar como caricaturista. No meio artístico, ele vai conhecer Baudin, paisagista que se torna seu primeiro mentor. Em 1859, ele decide seguir carreira como ator em Paris. Na Academia Suíça, em Paris, ele conhece Pissarro. Em 1862, no Atelier Glaire, ele encontra os pintores que integraram o movimento impressionista. Ele obtém reconhecimento como pintor nos salões de 1865 e 1866. Lembrando que em 1870 estoura a Guerra Franco-Prussiana, que o Guy de Maupassant, que era conhecido do Monet, retrata também nos seus contos. E o Monet, já casado com Camille, sua primeira mulher, ele vai para Londres nesse período da Guerra Franco-Prussiana. Em 1871 ele está em Argenteuil. Ali instalado, ele torna-se o aglutinador dos artistas impressionistas que organizaram sua primeira exposição em 1874. Neste ano nasce o seu primeiro filho com Camille. Ele conhece uma mulher casada que vai ser no futuro sua segunda mulher, Alice Rochedeux, que tinha 6 filhos. Depois que seu marido morre, em 1892, ela se torna a segunda e última mulher do Monet. Em 1879, Monet está em Vertel. Nasce o seu segundo filho. Pouco depois, Camille, sua primeira esposa, morre. E Monet vive com os 2 filhos, com Alice Rochedeux e seus 6 filhos. É uma época de situação econômica difícil, porém ele segue trabalhando com paixão. E os críticos passam a reconhecê-lo como um dos mais destacados representantes do impressionismo. Em 1881 ele está em Poissy, e este povoado não inspira o pintor. Ele vai então procurar outros lugares, outras paisagens, como Dieppe, Varengenville, Pourville. Vai também para os famosos escarpados da ilha de Saint-Martin, e além dos quadros também de Lautrec. Em 1883 ele estabelece-se em Giverny, a sua residência definitiva, e vai construir o seu famoso jardim. E vai dedicar-se à pintura e à horticultura, que eram suas 2 paixões. O reconhecimento artístico vem com a bonança financeira. Em 1892 ele começa os quadros em séries, como os quadros da Catedral de Rouen, e esta década inaugura então essa nova etapa na pintura dele. Essa série dedicada à Catedral de Rouen vai consagrá-lo como pintor para as novas gerações. 1899 a 1926, que é o ano da sua morte, ele vai trabalhar na série das Ninféias, que acaba doando ao Estado francês em 1922 por insistência de Clemenceau, que era um político importante e amigo de Monet. Aqui o Renoir, Pierre-Auguste Renoir, pintou o Monet em 1875.
Bonito esse quadro, né? Monet é o pintor da luz. Dizia ele, ai de mim, quanto mais vejo, pior se torna a hora de representar o que sinto, né? Essa necessidade de colocar um instante, a luz nos quadros. Digo a mim mesmo, quem diz ter acabado uma tela é terrivelmente orgulhoso, entendendo por acabar, completar a obra, deixá-la perfeita. A obra nunca está perfeita, né? Sempre a luz incide de maneiras diferentes. Uma foto de Argenteuil em 1871. Aqui Monet se instalou na casa do seu amigo Edouard Manet, na qual havia morado o filósofo Théodule Ribot. Então são grandes personagens da época. Esse quadro reúne vários artistas. O Manet pintando uma Astruc e aqui no fundo o Monet. Aqui o Manet, aqui o Monet. Camille morta, ele pinta sua mulher no leito de morte. A última homenagem a Camille imortaliza então a mulher, né, seu rosto, as feições da mulher morta, né? Aqui uma gravura a partir de uma foto de Monet. Ele dizia, não sou um grande pintor, nem um grande poeta. Faço o que posso para expressar o que sinto diante da natureza. Olha esse quadro que ele fez na Holanda, né? Bonito. O quadro se chama Campo de Tulipas na Holanda. Fez isso em 1886, que ele viajou para lá. Aqui o Monet com Clemenceau e a Blanche Rochedet, que era uma filha da Alice Rochedet. Aqui o Monet, diante da sua ponte lá no Jardim de Giverny, e na foto de cima a ponte atualmente. Estampas japonesas que, tal como vão influenciar Van Gogh, influenciaram também Monet. O enterro de Monet, o Clemenceau aqui, disse, né, vamos colocar um pano branco, vamos tirar o preto, nada de preto para Monet. A sala no museu, lá no Jardim das Tulherias, no Palácio das Tulherias, conforme havia idealizado Monet para guardar as ninféias, representando aí como que um lago mesmo, né? O Museu de l'Orangerie, Monet doou em 1922 essas telas das ninféias para este museu. Olha essa pintura, o Jardim do Pintor em Giverny, 1900, coisa linda. Ele pintava sempre os mesmos motivos e a luz sobre sobre flores, sobre pessoas. É uma pintura sem limites, né? Dizia ele, cada vez fico mais furioso diante da necessidade de representar o que experimento, e juro a mim mesmo que não seguirei tão impotente, porque parece que posso fazer grandes progressos. Primeira pintura aqui, Troféus de Caça, 1862. Destaque para a vivacidade do cachorro olhando para as caças mortas, né? Paisão, codornizes, representados aqui de maneira realista. Ele não segue depois esse tipo de pintura, né? Almoço Campestre, 1865, ele começa a obra, termina em 1866. A questão da luz sobre o vestido da mulher, sobre a toalha, sobre as pessoas, né? Essa obra era maior, como está aqui em cima. Ela foi deteriorada, né, pela chuva, molhou. Então o que temos é o centro e aqui o que restou, né, do lado esquerdo da tela. Então como que era a tela inteira em cima, né? Jean-Marguerite Lecadre, no Jardim, 1866. Destaque para os tufos de flores, para as sombras, o céu, a grama, né? Tudo mostra vivacidade, vento, luz. A mulher é apenas um motivo decorativo no quadro. Lindo demais, né? Parece que se escuta os pássaros. Mulheres no Jardim começou em 1866 e terminou em 1867. Obra criticada pelo uso excessivo do branco. Ele pinta aqui Camille 2 vezes, né? Talvez essa também seja ela.
Jardim em Sainte-Adresse começou em 1866, terminou em 1867. Destaque para dois momentos no quadro. Aqui à frente, um ambiente mais próximo e doméstico, com a luz sobre as flores e pessoas, e depois mais distante, né, os barcos cinzas, no fundo branco lá das nuvens, tremular das bandeiras. Bonito também. Mar agitado em Etretat. Começou em 1868 e terminou em 1869. As figuras são bem expressivas, apesar de distantes, preocupadas com essa embarcação à deriva, porque prenuncia-se uma tempestade. A gente sente o barulho das ondas, a apreensão dessas pessoas. Velhos pescadores, esposas e filhos de marinheiros compartilham a mesma angústia pelo ponto negro. A pequena embarcação sacudida pelas ondas no limite do céu escurecido e pela água amarelada. A pega, 1869, esse passarinho aqui, também usa vários tons, branco, dourado, violeta. Temos uma construção ali, um horizonte ao fundo, obra criticada porque ele usa o excesso do azul para retratar as sombras na pega, mas é impressionante. Demora um pouquinho para vocês contemplar. La Grenouillère, obra de 1869. Aqui nós temos grupos, né, de pessoas no restaurante, no quiosque, esse homem se equilibrando sobre a prancha. Também destaque para a luz do sol na água, trazendo vivacidade e movimento. Não se vê em rostos, personagens em pé. É bonito isso, né? Ele retrata ao longe, mas ao mesmo tempo você percebe que as pessoas estão sentindo. Hotel de Roche Noire, em Trouville, 1870. Aqui ele mostra, né, os banhistas que estão nesse hotel. Aqui tem talvez o perfil da Madame Metternich, que era famosa na época. Esse hotel inspirou também o Proust no seu Em Busca do Tempo Perdido, para falar do hotel em Baalbek. Moinhos perto de Zaandam, 1871, na Holanda. Parece uma paisagem inóspita, solitária, mas a gente observa bem, tem uma mulher aqui carregando dois baldes numa canga sobre os ombros. Mas aqui nós temos um cenário bem isolado, na Holanda. Impressão Sol Nascente, 1872, obra que dá nome ao movimento impressionista devido aos raios do sol também, sobre a água, sobre a paisagem, os barcos, os mastros dos navios, as chaminés das fábricas. É um porto em Le Havre. A obra recebeu muitas críticas. Uma delas, positiva, do Armand Silvestre, diz: procura apenas um efeito de impressão. A busca pela expressão é deixada para os apaixonados do traço. Somos nós, né, que vamos dar expressão ao quadro. Ele deixa a impressão, vai dar nome ao impressionismo. As Papoulas, 1873. Ele pinta Camille Jean, seu filho mais novo, em dois momentos. Aqui as papoulas trazem manchas sobre a pintura, né? Lembrando o sangue caído, derramado aí pelos soldados das batalhas de Argentel e das barricadas da Comuna em Paris. O Almoço, obra de 1873, terminada em 1874. Destaque então para esta natureza morta em primeiro plano, o menino Jean, tem algumas donzelas ali, uma casa no fundo, fechada, um chapéu nos galhos da árvore e a luz sobre os tufos, as roseiras, as anêmonas e outras flores, né? São várias flores aqui, ó. Agératos, gerânios, amores perfeitos, saponárias. Alegretes, ramalhetes, canteiros desenham o espaço, com seus volumes ondulados e vaporosos. Boulevard de Capucines, 1873.
O fotógrafo Nadar emprestou o apartamento para os impressionistas retratarem esse boulevard. Duas manchas de luz, né, a multidão sombreada pelos prédios do lado de cá, invisíveis para nós, e a luz dos outros prédios, do sol nos prédios, né? Interessante. Movimento urbano. A ponte da ferrovia Argenteuil, 1874. Destaque para as colunas rígidas e a água em movimento, o trem passando na ponte e os galhos das árvores balançando. Bonito também, né? Camille Jana, Colina, 1875. Obra também importante para o impressionismo, luz do sol sobre a mulher, o filho. Aqui as ondulações do terreno mostradas pelas sombras nas gramas. A japonesa, Camille com traje japonês. Obra de 1875, terminada em 1876. Destaque para o kimono, com um guerreiro ali, rígido, né? A Camille de peruca loira e os leques com motivos japoneses. O Lago de Montgeron, 1876. Aqui a família Rochedeux levou Monet para descansar aqui nesse castelo deles, se vê ao fundo. Temos uma mulher moldurada pelos galhos das árvores e silhuetas de pessoas que se movimentam em torno do lago. Os Perus, 1876-1877. Ele retrata o verão aqui. Destaque também para a luz sobre os Perus e no fundo o castelo que parece sumir entre a paisagem. Dá um ar misterioso, né? Quem mora ali. A estação de Saint-Laz, 1877, destaque aqui para a locomotiva prestes a sair e a fumaça, né? Em contraste com o telhado rígido da estação. E esse funcionário da estação é o mais nítido aqui. A obra recebeu muitas críticas também. A Geada, 1880. É o Sena, né? É o rio Sena aqui que ele retrata. Destaque também a atmosfera vazia, rodeada por árvores que animam o jogo dos reflexos. Os Rochedos de Belle-Île, 1886. Movimento das águas contrasta com a solidez dos rochedos. A Canoa sobre o Epte, 1887. As duas enteadas dele, a Blanche e uma outra, mostrando também aqui a vividez das águas. Esse quadro está no museu aqui de São Paulo, no MASP. É a Blanche e a Suzanne. Montes de Feno pela manhã final do verão, 1890. O calor aqui é mostrado pelas sombras, né, pelas cores quentes, e no fundo o sol incidindo sobre a natureza. Fez várias séries desses quadros também, mostrando várias etapas do dia. A Catedral de Rouen, efeito de luz matutina, harmonia em branco, 1893. A série da luz sobre a catedral, famosos, né? Aqui temos outros momentos do dia nesta catedral. O Parlamento de Londres, brecha de sol na névoa, 1904. Ele viajou várias vezes para Londres, o Monet. Ninféias Azuis, 1916-1919. A importância aí das cores, né? Sobre as ninféias, o lago, a vividez e etc. Né? Então é isso. Pintor maravilhoso, Claude Monet e o impressionismo. Um abraço e até mais.